Maldição da Residência Hill é uma das minhas séries favoritas da vida. Acho que provavelmente é a minha série favorita de todas. Eu acho também que alguns de vocês, assim como eu, devem ter tido expectativas criadas de alguma maneira. Eu, por exemplo, fui assistir esperando morrer de medo e saí com depressão. Porque eu acho que o charme da série é justamente esse. Tu espera ver mais uma história de Casa Assombrada, igualzinho já existem umas 80 mil por aí, e se depara com uma história infinitamente mais complexa. Eu posso trazer um vídeo só pra analisar essa série inteira, até porque ela foi uma das séries que me motivou a criar esse canal. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, mais especificamente de uma teoria. Porque e se eu te dissesse que cada susto, cada fantasma, cada tragédia, na verdade, esconde uma metáfora sobre o luto? Existe uma teoria que diz que cada um dos 5 irmãos Crane representa uma das 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Espero que tu já tenha feito o teu café, porque hoje a gente vai falar sobre isso e vamos voltar a Hill House. Mas dessa vez não pra fugir de fantasmas, assim, pra entender o que eles tentam nos dizer o tempo todo. Porque talvez o verdadeiro terror da série nunca tenha sido a casa, mas o que ela desperta dentro de quem assiste. Eu sou a Rai e esse é o Café com Mistério. A Maldição da Residência Hill é uma série lançada em 2018, criada e dirigida por Mike Flanagan, o mesmo responsável por Jogo Perigoso, Doutor Sono e A Maldição da Mansão Bly. Que, se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo só sobre ela, porque também é minha queridinha. Inspirada livremente no livro homônimo de Shirley Jackson, de 1959, a série da Netflix reinterpreta o terror clássico da Casa Mal Assombrada, mas com uma lente profundamente humana. A história acompanha a família Crane, Hug e Olivia, e seus 5 filhos, Steven, Shirley, Theodora, Luke e Nell, que quando crianças passaram um verão na misteriosa Residência Hill. E o que deveria ser apenas um projeto de reforma se transforma em um pesadelo. A casa, viva de uma maneira inexplicável, começa a consumir as mentes e as almas de quem vive ali. Anos depois, já adultos, os irmãos ainda carregam o peso desse trauma. E a morte trágica da Nell, a irmã mais nova, é o ponto de partida para o reencontro da família e para a revisitação de tudo que a casa representou. Cada irmão tenta lidar com essa perda de uma maneira, e é aí que a teoria ganha forma. Cada um deles representa uma das fases do luto. Antes da gente entrar nas profundezas da Residência Hill, a gente precisa entender o que são de fato as 5 fases do luto, que é o que vai guiar toda essa análise. A teoria das 5 fases foi proposta pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross em 1969 no livro Sobre a Morte e o Morrer. Ela trabalhava com pacientes terminais e percebeu que diante da morte ou de qualquer perda profunda, os seres humanos passam por um processo emocional universal dividido em 5 estágios principais. O primeiro sendo a negação, o momento em que a mente se recusa a aceitar o que aconteceu. É o instinto de autopreservação, aquela sensação de que isso não pode estar acontecendo. O segundo é a raiva, quando a realidade começa a se impor e a dor se transforma em fúria contra o destino, contra os outros, contra si mesmo. O terceiro é a barganha, uma tentativa de negociar com o inevitável. Se eu fizer isso, talvez eu consiga reverter o que eu perdi, o famoso e se. O quarto é a depressão, a fase do vazio, quando não há mais luta, só o peso do que ficou para trás. O quinto é a aceitação, o momento em que não há mais resistência. Não significa estar bem, mas compreender que a perda faz parte da existência. Essas fases não são lineares, elas não seguem uma ordem rígida. A gente pode passar por todas em um dia ou permanecer anos em uma só. Cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente, e é justamente essa complexidade que torna A Maldição da Residência Hill tão interessante. Mike Flanagan não apenas contou uma história de terror, ele construiu uma metáfora visual sobre o luto, transformou cada um dos 5 irmãos em uma dessas fases. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação ganham rostos, vozes e fantasmas próprios. E é por isso que assistir a série é, de certa forma, reviver o luto junto com eles. Pelo menos de acordo com essa teoria. Steven Crane é o primogênito, o mais racional, o mais adulto entre os irmãos, o escritor que transformou o horror da infância em lucro, mas por trás de toda essa aparente lógica e frieza, Steven representa algo muito mais profundo. A negação. A negação, que nem a gente acabou de ver, é a primeira fase do luto, é o momento em que a mente tenta se proteger da dor, como se recusasse a aceitar o que aconteceu, e o Steven faz isso o tempo todo. Desde o primeiro episódio, ele nega o sobrenatural. Quando a Shirley o confronta por escrever sobre a Hill House, ele responde: eu não vi nada, eu nunca vi um fantasma na minha vida. E ele não tá apenas negando o que viveu, ele tá negando a própria dor. Mas há muito mais evidências disso ao longo da série. Por exemplo, quando o pai tenta explicar o que aconteceu com a Olivia e o Steven não aceita. Ele corta o pai, se fecha e cria sua própria versão. Uma versão racional, sem fantasmas, sem tragédias inexplicáveis. É o cérebro tentando controlar o que o coração não consegue suportar. Ou quando, anos depois, já adulto, o Steven faz uma vasectomia escondido da esposa. Ele diz que é pra evitar repetir erros da família, mas no fundo é outro mecanismo de negação. Negar a ideia de continuidade
oportunidade, de herança, de repetir o trauma. Ele prefere estagnar do que encarar a dor de reviver o passado. Ou naquela cena onde os irmãos estão reunidos no funeral da Nell e o Steven tenta ser o mediador racional, o que mantém a calma. Mas quando as luzes piscam e algo sobrenatural acontece, ele reage como sempre. Isso é só o vento, é só a eletricidade. Mesmo quando o impossível tá diante dele, o Steven escolhe não ver. A negação é praticamente parte da personalidade dele. No último episódio, quando o pai revela segredos sobre aquela noite na Hill House, o Steven mais uma vez tenta racionalizar. Ele fala em alucinações, em traumas, em distúrbios mentais, tudo menos a verdade emocional que ele tenta sufocar desde criança. Steven escreve sobre fantasmas, mas ele nunca acreditou neles. Ele ganha dinheiro com a tragédia, mas não encara a dor. Ele é, em essência, o retrato vivo da negação. O primeiro passo do luto e o último que ele próprio consegue abandonar. Porque, no fundo, negar é muito mais fácil do que sentir. E Steven passou a vida inteira fugindo de algo que estava dentro dele o tempo todo. Se o Steven é a negação, então a Shirley é a raiva. A segunda fase do luto, quando a dor se transforma em fúria, é o momento em que o sofrimento precisa encontrar um culpado. E a Shirley passa a série inteira tentando culpar alguém. Às vezes o irmão, às vezes o pai, às vezes ela mesma. Desde o início, a Shirley é a figura do controle. A irmã que organiza tudo, que quer manter a família unida, que dá as ordens durante o próprio velório da Nell, mas por trás dessa postura racional tem um coração em ebulição. Isso fica claro em alguns momentos, como por exemplo, durante o velório da Nell, já que a Shirley tenta sempre manter a postura, mas quando o próprio Steven chega, ela explode. Ela diz que ele não tem o direito de estar ali. A raiva dela não é só pelo livro ou pelo dinheiro, é pelo que ele representa, o irmão que parece ter seguido em frente enquanto ela ficou presa. A raiva é a máscara que ela usa pra esconder o próprio desespero. Outro momento é enquanto ela prepara o corpo da Nell e conversa ali com o corpo da irmã. Ela tenta tratar a morte com profissionalismo, mas a câmera revela algo bem diferente. Ela tá furiosa. Furiosa com a própria irmã por ter partido, furiosa com ela mesma por não ter feito nada. E a raiva é aqui o luto disfarçado de autopunição. Mais tarde, quando a gente descobre que a Shirley traiu o marido, a gente entende que pode ter sido um deslize, um momento de fraqueza, mas que pra ela é uma culpa insuportável. O ódio que ela sente pelo Steven, pela Tel, por todos, é na verdade reflexo do ódio que ela sente por ela mesma. A raiva é o único jeito que ela encontra de não desmoronar. Quando a Shirley descobre que a Tel beijou o marido dela durante o velório, a fúria vem à tona. Ela agride verbalmente, expulsa de casa, corta o laço, mas mais uma vez o que parece raiva é dor. A dor de perder o controle, de perceber que nem a família, nem as regras, nem a moral conseguem proteger ela do sofrimento. Ela acredita que se conseguir manter tudo em ordem, a dor vai embora, mas o luto não é um corpo que se embalsama, é um fantasma que continua a visitar. E por isso, ela representa a raiva, o segundo estágio, quando o coração tenta gritar o que a mente ainda não consegue entender. E a raiva da Shirley não é simples, ela não tá com raiva de uma pessoa, ela tá com raiva do mundo e de tudo que tiraram dela. Mas cada relação dentro da família Crane revela um pedaço diferente dessa ira reprimida. Por exemplo, a Shirley vê no Steven o retrato do que ela mais despreza, alguém que usa a dor da família sem realmente enfrentá-la. Ela o odeia por transformar o trauma em lucro, por escrever sobre a Hill House e lucrar com os fantasmas que destruíram as suas vidas. Mas no fundo, o que irrita não é o livro, é a forma como ele consegue se distanciar emocionalmente, enquanto ela nunca conseguiu se libertar. A Tel sempre foi o oposto da Shirley. Enquanto a Shirley vive de regras, a Tel vive de impulsos. Enquanto uma reprime, a outra extravasa. A raiva da Shirley contra a irmã começa na infância, pela proximidade que a Tel tinha com a mãe. E explode na vida adulta, quando a Tel ultrapassa limites como, o beijo com o marido da Shirley. Em relação ao Luke, a Shirley sente raiva do irmão por ter se perdido. Ela enxerga o vício do Luke como uma escolha, como se ele tivesse desistido, como se o sofrimento dele fosse um fardo que ela precisa carregar. A raiva, nesse caso, nasce da impotência, porque por mais que ela tente ajudar, nada muda. E quando o amor não resolve, vem o ódio. Ela ama tanto ele que sente raiva por não poder salvá-lo. A morte da Nell é a ferida aberta que ela tenta costurar com ordens, regras e acusações. A Shirley tem raiva da irmã por ter desistido, por tê-los deixado pra trás, por obrigá-los a reviver o trauma da casa. Mas é uma raiva que esconde luto e culpa. Ela sabe que ignorou os sinais, que foi fria quando deveria ter sido afetuosa e por isso grita com os outros, que não consegue perdoar a si mesma. Quanto ao pai, a Shirley nunca perdoou ele. Quando ele saiu da casa com os filhos e deixou a Olivia lá, parte dela morreu junto. Pra ela, o pai é o símbolo do fracasso, o homem que falhou em proteger a mãe, que fugiu ao invés de explicar e que carregou segredos por décadas. A Shirley o trata com respeito, mas distante. Cada palavra dela carrega ressentimento. Ela o vê como responsável por tudo que veio depois. Mas talvez a raiva mais profunda da Shirley seja a que ela sente pela própria mãe, porque a Olivia escolheu a casa.
Ela escolheu os sussurros, os fantasmas, o delírio. Escolheu acreditar em algo que tirou tudo deles. A Shirley sente raiva porque amava demais. E amar alguém que te abandona, mesmo sem querer, é o tipo de dor que só a raiva consegue suportar. Se Steven é a negação e Shirley é a raiva, então Theodora é a barganha. A terceira fase do luto, o estágio em que a dor tenta negociar com a realidade, é quando a mente implora: e se eu tivesse feito algo diferente? E se eu puder consertar o que aconteceu? Theo vive nesse eterno e se. Psicóloga infantil, empática, sensível a ponto de literalmente sentir o mundo na pele, a Theo não tem apenas uma sensibilidade emocional, ela tem um dom. Desde criança ela carrega uma habilidade que assusta e isola. Ao tocar outra pessoa, ela sente o que o outro sente. Medo, tristeza, raiva, culpa, tudo atravessa a sua pele como se fosse dela. E é por isso que ela usa as luvas, como uma barreira emocional, uma tentativa de se proteger do peso das emoções alheias. Uma coisa que a própria mãe ensinou. Mas as luvas não são só uma metáfora, até o tenta negociar com o próprio trauma. Ela quer sentir, mas só até certo ponto, até o ponto que não doa demais. Um exemplo disso é quando ela ainda era criança e ela toca a parede do quarto da casa e sente o horror que habita ali. Ela aprende então que o toque traz o sofrimento. Passa o resto da vida tentando controlar o que ela sente, como se pudesse assim fazer um acordo silencioso com o passado. Se eu não tocar, nada de ruim vai acontecer. Já na vida adulta, a Theo se torna psicóloga. Ela ajuda crianças traumatizadas, muitas vezes vítimas de abuso ou abandono. É como se ela tentasse reparar nos outros aquilo que não conseguiu curar em si mesma. E essa é a essência da barganha. Se eu ajudar o suficiente, talvez eu mereça a paz. Ela acredita que pode controlar o sofrimento se for útil a alguém. Basicamente, todos os relacionamentos dela seguem a lógica de que ela respeita, mas mantém a distância. É como se dissesse: se eu não me envolver, eu não vou me ferir. É outra barganha emocional. Manter o amor suficiente pra não perder o afeto, mas distância suficiente pra não sentir a dor. Se Steven é a negação, se Shirley é a raiva, se Theo é a barganha, então o Luke é a depressão. A quarta fase do luto. O momento em que a dor deixa de lutar e simplesmente existe. Não há mais negociação, nem negação, nem culpa. Só o peso insuportável de viver com o que restou. Luke é a representação viva da depressão. O irmão que nunca conseguiu sair da Hill House mesmo morando longe dela. Dependente químico, frágil, sempre tentando escapar de uma dor que o persegue como um fantasma. E talvez porque pro Luke o fantasma é literal. Desde criança ele vê o homem do chapéu alto. Eu acho que é assim que foi traduzido pro português. Mas que simboliza o medo constante à recaída inevitável. A depressão é isso. O peso que nunca sai dos ombros. É acordar todos os dias sentindo o mesmo vazio, o mesmo frio, a mesma vontade de dormir de novo. O Luke não é só o irmão que sente demais, ele é também o mais vulnerável emocionalmente. As drogas aparecem como uma tentativa de anestesiar a dor. O vício do Luke é simbólico. Cada cigarro, cada pedra de crack, cada recaída é uma forma de tentar controlar o incontrolável. Ele não procura prazer, ele procura o alívio. Um alívio momentâneo que nunca dura. Ele quer parar de sentir. E é impossível assistir as cenas dele durante a série sem enxergar o que o luto faz com quem fica preso nele. Porque enquanto alguns choram, outros apenas se apegam. E o Luke, por muito tempo, foi o retrato da escuridão que vem depois da perda. E quando o sofrimento parece absoluto, quando todos os irmãos estão fragmentados, resta apenas uma. A que morreu primeiro, mas que entendeu por último. A que atravessou a dor e chegou do outro lado. A que representa o fim do ciclo. E estamos falando da Nell. Chegamos à aceitação. Nell, a caçula, a mais sensível, a mais inocente, é a que mais sofre. Assombrada desde criança pela moça do pescoço torto, ela cresce acreditando estar sendo perseguida. Sem perceber que o fantasma que a persegue é ela mesma. A revelação é uma das cenas mais dolorosas e geniais da série. A mulher de pescoço torto que aparece pra ela desde quando ela é criança é o seu próprio futuro. A metáfora perfeita da inevitabilidade do luto. Nell representa um momento em que o ciclo se completa. Ela entende que a casa, o medo e a morte fazem parte da mesma teia, que não há como fugir do que nos moldou. E a morte dela não é o fim, mas o elo que une os irmãos novamente. É através dela que todos encaram as suas próprias dores. E é assim que o luto se transforma, de algo que destrói em algo que reconstrói. Nell é a irmã que carregou todos os fantasmas da família, literalmente. Ela sentiu a casa mais que qualquer outro. E diferente do Steven que nega, da Shirley que explode, da Theo que tenta negociar e o Luke que desaba, a Nell entendeu a verdade. O luto não se vence. Ele se integra à vida, ele se aceita. Quando a Nell morre, a série deixa claro que ela não é apenas uma observadora, ela também é uma vítima. Vítima da casa que amplificou todos os seus medos, vítima da infância marcada pelo trauma, vítima de uma família que mesmo
amando, não conseguiu protegê-la completamente. O momento em que o espírito dela aparece para os irmãos no quarto vermelho é muito especial porque a Nell se torna o elo que eles precisavam. O fantasma que finalmente oferece compreensão e paz. Ela olha pro Steven, pro Luke, pra Tel e pra Shirley, todos fragmentados pelo luto e pelo trauma, e começa a confortá-los, não com palavras tristes, mas com aceitação e leveza. Ela diz que eles já fizeram o melhor que puderam, ela fez o melhor que ela pôde e o resto é confete. A frase carrega um profundo significado. O horror, o sofrimento, os traumas que pareciam insuportáveis são parte da vida, mas não definem tudo. A dor não desaparece completamente, mas a gente pode seguir em frente carregando apenas o que a gente precisa. A Nell, mesmo como um fantasma, abranda o peso do luto. Ela se despede da dor, acolhe cada irmão e transforma o trauma em memória, aceitação e aprendizado. O que parecia um final sombrio se transforma em um momento de cura. Nell é a personificação da aceitação. Mas e tu? O que tu acha dessa teoria? Será que os irmãos Crane realmente representam as 5 fases do luto? Ou é só uma daquelas leituras que os fãs criam pra tentar entender as camadas da série? Tu concorda com essa interpretação ou enxerga os personagens de uma forma diferente? Conta aqui nos comentários qual fase do luto tu acha que mais combina com cada um deles, ou se tu acha que tudo isso é só coincidência. E se tu gosta de conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve nesse canal, porque eu espero que tu esteja aqui amanhã pra gente tomar outro cafezinho juntos. Até a próxima!